Linha de Frente. Olá, boa tarde, eu sou Rodolfo Mariz e está começando Linha de Frente deste sábado, dia 21 de janeiro de 2023. Se você nos assiste pela Panflix, muito obrigado. Se você nos assiste pelo YouTube, hashtag Linha de Frente a partir de agora, conto com você. Ou se você nos assiste pela sua Smart TV, muito obrigado também. Compõem a mesa mais quente desse sábado os meus amigos Alexandre Bissoli, Ricardo Rous, Daniela Alves e Felipe Monteiro. Bom, a partir de agora, você vai saber o que foi notícia ao longo dessa semana e também as notícias mais quentes da política. E para começar com o pé direito, a gente abre o programa de hoje falando sobre a Procuradoria-Geral da República, que junto da Polícia Federal cumpriu 5 mandatos de busca e apreensão contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e contra o ex-secretário executivo de Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira. O pedido de buscas foi solicitado pelo Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR e autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Para comentar já logo de cara, eu vou chamar ele, Ricardo Rous, que já esperávamos por isso. Notícia que impacta 0 pessoas, é isso? Exatamente, Rodolfo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde aos colegas aqui da bancada. Boa tarde a você que nos assiste nesse sabadão. Eu acho que realmente 0 pessoas ficaram impactadas com essa notícia porque já se esperava que houvesse essa busca, esse pedido de busca da PGR na casa do Ibanez. Acho que as investigações estão avançando e esses pedidos de busca devem acontecer, logo mais devem ter pedidos de prisão, como já aconteceu do ex-ministro, do ex-secretário, enfim, e que se sigam essas investigações, o caminho que deve seguir. Todos que estiveram envolvidos nesses atos devem ser presos, devem ser punidos. Felipe Monteiro, você vinha falando para mim há pouco sobre o Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, que foi a primeira ali, o primeiro aparecer do Alexandre de Moraes. Eu quero que você explique isso para mim, por favor. E para quem está nos assistindo também. Claro, boa tarde, meu. Claro, boa tarde. Eu acho que o principal ponto que vem aos olhos nossos é que, ao contrário de outras medidas do Alexandre de Moraes que caem na discussão se é autoritarismo ou não, essa medida é uma das poucas que a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF, pediu ao Alexandre de Moraes a busca e apreensão. Então, está vendo aí a PGR, que normalmente, nesses 4 anos do governo Bolsonaro, foi uma instituição completamente inerte, atuando de fato nesse inquérito que o Alexandre de Moraes abriu. Então, é a primeira vez que eu lembro da PGR realmente pedir algo para o Alexandre de Moraes. Então, não foi uma medida arbitrária e nem unilateral e nem monocrática do Alexandre de Moraes. A PGR que pediu, não é? Agora, uma coisa que me incomoda muito, agora foi da parte negativa que eu vejo dessa notícia, é que pedir busca e apreensão depois de 15 dias quase do fato, né, que foi no começo de janeiro, né, é inócuo, né? Então você acaba caindo naquela discussão se essa medida não é uma medida que busca a audiência e a espetacularização da situação, não é? Porque pedir busca e apreensão quase 10 dias, se não me engano, né? Sim. É algo realmente que não tem eficácia nessa medida, né? Felipe, é quase como dizer, né? Nós precisamos fazer alguma coisa porque já está ficando feio pra gente, né? Por favor, eu ia chamar o nosso jurídico aqui, mas você já deu o ar da graça. Pois é. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde a todos aqui à mesa. Boa tarde à audiência aqui da Jovem Pan. Bom, eu concordo inteiramente aqui com o que foi dito pelo Ricardo, pelo Felipe também, com relação à questão da PGR, né? E essa demora, o porquê ocorreu a demora, se estavam ainda analisando fatos, isso nós precisamos entender também. Não é? O porquê a demora ocorreu. Quando nós não temos essas informações, fica parecendo exatamente isso que eu disse, não é? É que a instituição ali viu, bom, nós precisamos fazer algo porque já está ali no nosso escopo e se nós não realizarmos alguma ação neste momento, é capaz de que outras repercussões acabem acontecendo. Mas, pelo lado positivo, nós vemos ali, finalmente, a instituição agindo como deve agir. Agora,
todos ali precisam sim ser investigados, isso sem dúvida alguma, para que finalmente nós saibamos quem foi o mandante, o que exatamente aconteceu, quem realmente deixou de realizar a sua função que deveria ter sido realizada antes, durante e depois daquele episódio, daquele crime que ocorreu lá no Distrito Federal. Perfeito, Dani. Você levantou uma bola mais do que interessante para eu já colocar aqui o Alexandre Bissoli na conversa. Juridicamente, o que impossibilitou isso de ter sido feito antes, essa busca e apreensão? Rodolfo, boa tarde a todos que nos assistem aqui, aos colegas da bancada de hoje. O que nós vemos é o desdobramento do início das primeiras decisões, ou seja, é a fase de instrução probatória, né, onde a investigação vai trazer elementos para os autos para comprovar ou não o que se, num primeiro momento, verifica. As prisões, o afastamento que foi realizado, todas as medidas mais drásticas que foram tomadas naquele primeiro momento foram feitas muito mais com base na chamada omissão, ou seja, personagens e agentes públicos que tinham uma determinada responsabilidade de manter a segurança no Distrito Federal e, por isso não ter ocorrido, essas autoridades poderiam ali, por omissão, serem responsabilizadas. O que me parece que se busca agora, em decorrência do processo investigativo, que já afastou o governador, prendeu pessoas, já teve uma primeira busca e apreensão na casa do ex-secretário Anderson Torres, e agora se busca mais a comprovação de alguns outros elementos que talvez que chegaram aí para tumultuar o cenário, porque a gente tinha até então a apuração só dos atos que os vândalos praticaram ao invadir as instituições públicas, quebrarem tudo, uns pedirem golpe, esse tipo de coisa, e isso era o que estava sendo apurado. O que começa a se apurar agora é se isso foi feito de caso pensado. Porque existe a possibilidade de uma mera omissão, de uma negligência, de uma conduta dos agentes públicos que podem ser responsabilizados pela falta de adequada segurança ou do policiamento, mas existe algo mais grave. O que se verifica agora, no meu ponto de vista, com essas buscas e apreensões e desdobramentos das investigações, é verificar se isso foi feito de forma planejada, porque aí você tem associação criminosa, você tem outros crimes decorrentes disso que podem aparecer amanhã numa denúncia. Então, o Ministério Público, por meio da Procuradoria Geral, a Polícia Federal, o próprio Alexandre de Moraes, ou quem venha a conduzir os processos, se tiverem autoridades do Judiciário envolvidas em primeira instância ou outras instâncias, vão buscar agora entender em qual extensão isso se deu. Se só por uma falta de responsabilidade, que geraria uma omissão, ou se algo planejado e articulado para se atender a algum objetivo. Então, essas buscas e apreensões, elas servem para trazer provas que não existem nos autos. Ou seja, quando você faz uma busca e apreensão, você busca trazer um elemento... Depois de tanto tempo, essa busca e apreensão, essa é a aí pergunta. É a grande discussão que se faz, né? A busca e apreensão, ela tem eficácia se ela é feita dentro de um determinado período, dentro de um determinado tempo. Me parece que o lapso temporal entre os fatos e as buscas e apreensões podem ter gerado a possibilidade, inclusive, se existiam, de destruições de provas. Tempo para isso existiu. Então, talvez o que se busca aí agora é buscar muito mais uma satisfação pública de alguma iniciativa das autoridades, que poderiam tê-lo feito antes e não o fizeram, muito mais como uma prestação de contas ou uma satisfação pública do que efetivamente buscar novos elementos. Agora, uma outra coisa importante, Rodolfo, que eu trago. Claro. O governador afastado Ibanez, o governador do Distrito Federal, é advogado. E uma das buscas e apreensões determinadas hoje foi no escritório de advocacia dele. E ele estava afastado do escritório de advocacia. Então, me parece que ali se busca... Ou vai buscar... Então, me parece que se faz uma busca e apreensão que está sendo questionada. A própria OAB já anunciou que está verificando em que condições essa busca se deu, porque nós tivemos o ano passado recém-aprovada uma alteração no Estatuto da Advocacia, determinando em quais circunstâncias específicas poderiam ocorrer buscas e apreensões no escritório de advogados. Então, a OAB foi chamada, a polícia teve que esperar para entrar para que tivesse alguém acompanhando, e isso está sendo analisado e poderá ser questionado, porque sequer ele estava integrando o escritório que teve a busca e apreensão. Então, isso pode ser grave e pode gerar até possíveis nulidades. Então, no caso, se acharem algum tipo de documento
que pode ir contra ele, esse documento no futuro pode ser anulado porque a busca e apreensão foi feita em lugar errado. É isso que a lei está dizendo? Perfeito. Ainda que se encontre um documento, se ele foi obtido de forma ilícita, é um documento que não pode ser utilizado. Isso se discutiu muito na Lava Jato, em algumas teses jurídicas, e algumas coisas que nós, advogados, discutíamos lá, algumas práticas que se discutiam lá, a gente começa a ver serem novamente realizadas. Advogados com dificuldade de acesso aos autos, operações fora de prazo e de tempo sem muita justificativa. Então, esse tipo de conduta, a gente viu que levou a nulidades lá na Lava Jato. Se essas condutas não são observadas novamente, podem levar a nulidades no processo de agora também. Aí pode dar até mesmo um novo Capitólio realmente, não é? Porque lá nos Estados Unidos, pouquíssimas pessoas efetivamente foram condenadas, foram presas. Então, nós vemos ali a impunidade ocorreu lá. Eu espero que a impunidade não ocorra aqui no Brasil também. Então, mas a impunidade já aconteceu em outros momentos aqui também, em 2015, 2003. Sempre, né? Houve isso. Eu acho que agora eles pegam um fato, o que aconteceu agora, e começam a tentar mudar a aparência do que aconteceu. Vamos usar isso aqui como exemplo. Agora nós vamos punir todo mundo, nós vamos fazer de uma forma totalmente diferente do que já aconteceu na história. Calma aí, cara, eu vou jogar uma pergunta para a mesa e você vai responder primeiro. Eles acham mesmo que foi uma omissão ou eles estão tendo uma satisfação, estão dando uma satisfação pública? O que será que passa na cabeça deles? É para a mesa discutir, tá? Será que eles pensam, cara, houve uma omissão aqui, vamos investigar todo mundo? Ou não? Olha, gente, só estão pedindo, a voz do povo, que nem sempre é a voz de Deus, está pedindo aqui, falando que foi omissão, a gente precisa investigar. Não bastou afastar aqui o Fernando de Souza, não bastou afastar o Ibanez, depois de tantos dias assim, vamos lá e fazer a busca e apreensão agora. Eu acho que qualquer criminoso que tivesse um documento dentro de casa, numa hora dessa, já teria se desfeito disso. Se o cara vai lá e assalta alguém no farol com uma arma e depois chega num local desse crime, na casa desse criminoso, depois de 30 dias, 20 dias, como está sendo, acha mesmo que aquela arma vai estar lá? Pois é. E Fica a pergunta, Ricardo Rose. Que é uma boa pergunta. O que me preocupa também é, primeiro, todos nós queremos que se investigue, que se apure o máximo possível, de todos os lados. Eu vi a fala do Augusto Aras, inclusive agora, dizendo que poderia investigar membros do Poder Executivo, do Ministério da Justiça. Poderia. A gente já está aqui falando que hoje houve uma busca e apreensão com 12 dias do ocorrido. Nós já estamos aqui questionando. Aí, quando o Aras fala que pode investigar, vamos imaginar que amanhã ou depois ele resolva o fazer. Eu acho que investigar tem que investigar todos que tiverem o mínimo de suspeita, porque, enfim, foi um atentado contra a nossa democracia. Deveria e não poderia, né? Exatamente. Quanto tempo vai se demorar para se fazer essas buscas, para se investigar possibilidades de omissão em outros lados também? Isso é uma pergunta que eu gostaria de ter a resposta. E 13 dias depois, a gente está aqui, dia 21, sabe, são 13 dias depois. 13 dias. É um absurdo. Você não concorda? O que você tem para falar, meu amigo Felipe Monteiro? Que a gente fica aqui... indignado, na verdade, com o que tá. O Bissoli tem um olhar jurídico para a coisa. É legal, porque ele defende, ele sabe da lei, ele defende e ele também ataca quando tem que atacar. Então não tem como ele se posicionar aqui de uma forma, porque a prerrogativa da lei sempre vai estar a favor de alguém, seja ele, ou diz outrem, não existe esse termo? Ou alguém ou outrem. E outrem quem? Quem será esse outrem? Você entendeu? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que quando você vê aqueles vídeos da Polícia Militar do Distrito Federal tirando foto com manifestante, cruzando o braço, há nitidamente uma negligência da Polícia Militar do Distrito Federal, que é a responsável pela segurança pública dos prédios da União e do viário público também de acesso ali para os três poderes. Compete à Polícia Militar do Estado. Isso. Então, assim, há uma negligência clara e nítida quando você vê as imagens, não é? E quem coordena e quem comanda a Polícia Militar do Distrito Federal é o governador e o secretário de Segurança Pública, não é? Então, nitidamente, eles são responsáveis por essa situação. Mas tem que ser averiguado, tem que ser investigado. Nós estamos no Estado Democrático de Direito, né? As pessoas merecem e devem, têm direito ao devido processo legal, têm direito a ter uma defesa, né, correta. Então isso tem que ser colocado e tem que ser investigado e tem que ser concluído dentro do processo judicial. Né? Eu gostei do seu ponto de vista. Eu gostei do jeito que você levou e do jeito que você narrou os fatos, porque tempos atrás nós criticávamos se eles não estivessem fazendo nada. Sim. Nós
criticávamos assim de um jeito surreal, não só na televisão, mas também nas nossas redes sociais. Não se faz nada e não sei o quê. Talvez agora a gente, mesmo que tenha sido um pouco tarde, o ditado diz, antes tarde do que nunca. E eu falei bem. Yane, por favor. Com certeza. Bom, eu não tenho como discordar aqui dos demais à mesa com relação a todo o procedimento. Concordo aqui com o Ricardo, sim, todos precisam sim ser investigados. Isso é fato. Não é? Nós precisamos que tudo seja apurado, porque a sociedade espera isso. Rodolfo, há uns dias atrás, logo depois que aconteceu, não é, esses ataques lá em Brasília, uma amiga virou para mim e falou: Dani, eu me senti atacada dentro da minha própria casa. Olha isso, então, relato. Exato. Aquilo realmente, nossa, até me arrepiou na hora, porque eu falei, isso, ela descreveu aquilo que eu estava sentindo também, né? Eu me senti atacada dentro da minha própria casa também quando aquele crime aconteceu. Agora, a sociedade brasileira está sim esperando que todos sejam investigados e que a verdade venha à tona. Porque se nós verificarmos que alguns estão sendo investigados e outros não, dentro de toda a cadeia de poder, a própria sociedade acaba falando, bom, então nossas instituições não estão respondendo adequadamente e isso aprofunda mais as crises que ocorrem aqui no país. Rodolfo, eu queria fazer uma reflexão que é muito importante de aproveitar um momento como esse para entender o que aconteceu do ponto de vista do que foi atacado. A gente às vezes tem um olhar simplista de olhar, mas o que atacaram foi o governo do presidente eleito Lula. O que atacaram foram os membros do STF, o Alexandre de Moraes, a Rosa Weber ou quem quer que seja. O que atacaram foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Não. Quem foi atacado foi o país, foram as instituições, foi o Estado Democrático de Direito. Então isso tem que ser investigado a fundo e com todas as suspeitas possíveis à mesa e todos sendo apurados, porque não tem um indivíduo que foi atacado. Nós, enquanto coletividade, enquanto Estado, fomos atacados. E aí que está a gravidade. E aí o ponto que eu trago de observação a todos, principalmente aqueles que são mais radicais, seja nas redes sociais, seja nas suas atitudes na prática, nas ruas, o que levou? Não invadiram só a sala, não invadiram só o prédio onde despacha o presidente da República. Não invadiram só o Congresso onde ficam os deputados. Não invadiram só a sala e tiraram as portas do ministro do STF. Invadiram todos os poderes da República. Os 3 poderes. Os que constituem um Estado democrático de direito. E o que aconteceu? Nada. Continua tudo da mesma forma do ponto de vista de poder constituído. Então não é pelo meio da revolução violenta, agressiva, irracional e fora da lei que se vai mudar aquilo que a gente não gosta. A gente tem que entender que existem caminhos dentro da lei constitucionalmente aceitos que a gente pode pleitear as mudanças na sociedade que a gente quer, mas não é esse que a gente viu. Que isso sirva de exemplo para a gente olhar para essa experiência e entender que isso não mudou absolutamente nada no país, a não ser ter causado um prejuízo milionário, causado um prejuízo irreparável a algumas obras artísticas e um prejuízo moral à sociedade perante o mundo que talvez nunca será resgatado. E olha, se as manifestações aqui tiveram, como você acabou de falar, prejuízos financeiros gigantescos, a gente ainda tem que agradecer por não ter nenhuma pessoa ferida. Sim. Porque o que acontece no Peru e na França é bem complicado. Milhares de manifestantes exigindo a renúncia da presidente do Peru, Dina Boluarte, entraram em confronto com a polícia de Lima nesta quinta-feira. Segundo a polícia, o protesto na capital reuniu 3.500 pessoas, mas a organização fala em pelo menos 7.000. Apelidado de, entre aspas, Tomada de Lima, o ato contou com a participação maciça de apoiadores de Pedro Castilho e foi marcado por um incêndio de grandes proporções em um prédio no centro da capital. Na cidade de Arequipa, cerca de 1.000 manifestantes tentaram invadir o aeroporto e foram repreendidos com gás lacrimogêneo, levando à suspensão das operações. Em um balanço divulgado à noite, o governo local afirmou que ao menos 18 pessoas ficaram feridas, sendo 14 civis e 2 policiais. E olha só, hein? E um homem morreu. Vocês têm noção disso, do que está acontecendo lá? 14 pessoas feridas, sendo crianças, policiais e uma pessoa morreu.
A gente tem que olhar para esse retrato do que está acontecendo lá e ver que qualquer ato extremista, por pior que seja a situação do país, não é na força, não é assim que se ganha as coisas. Nós estamos noticiando aqui uma barbárie do que aconteceu lá, um vandalismo que aconteceu em Brasília, mas olha o nosso vizinho, Peru. E as coisas chegam lá, a gente pensa assim, isso nunca vai acontecer com a gente. Quem é que está dentro da cabeça de um extremista? O que se passa na cabeça de um extremista? É horrível a gente, enquanto jornalista e veículo de comunicação, dar essa notícia de que uma pessoa morreu em uma manifestação, em atos de rebeldia. Mas a notícia continua. Já na França, a população iniciou greve e protestos contra a reforma da Previdência de Emmanuel Macron. O presidente francês quer adiar a aposentadoria para 64 anos. As greves interromperam os serviços de trens, voos, escolas e empresas na França nesta quinta-feira, quando mais de 1 milhão de pessoas protestaram contra o projeto do governo. As manifestações interromperam até as visitas à Torre Eiffel, que foi fechada. Gente, tá vendo? Você é um turista, você fala, vou pegar a minha esposa, vou pegar a minha família, vou lá para a Torre Eiffel, o euro lá em cima, você planejou essa viagem, chega lá, tá tendo essa barbárie. Quem quer começar a falar? Eu acho que é a melhor pessoa para eu chamar nesse momento, porque nós conversávamos isso ali, nós batíamos a pauta antes de começar um pouco, e a gente estava batendo um papo sobre isso. Você pode linkar, tá? Falar do Peru e depois falar da França, fica no seu tempo aí, porque as duas notícias se casam. É verdade. Olha, elas se casam, mas elas têm diferenças significativas, Rodolfo. Em primeiro lugar, sobre a questão do Peru, né, eu não vou tratar dos últimos acontecimentos, porque o que acontece hoje no Peru não é derivado, tá, do afastamento, da prisão do último presidente, mas isso vem já há muitos anos, que vem ocorrendo diversas manifestações violentas ali no Peru, especialmente após a Lava Jato que ocorreu lá naquele país, não é, no Peru. E além disso, depois da Lava Jato, nós tivemos ali várias manifestações, diversos presidentes já caíram também, mas o que é interessante a gente observar é que o sistema político do Peru, ele tem diversas peculiaridades ali, porque ele é uma mistura de presidencialismo com parlamentarismo. Isso quer dizer que existem alguns instrumentos que a própria Câmara de Deputados ali utilizam, que é próprio do parlamentarismo, como a gente fala, o voto de confiança, a moção de censura. Com isso, eles conseguem, né, retirar ali todo o gabinete, né, depois de 2 votações. Caso não ocorra a aprovação em 2 votações, o presidente ele pode também pedir a dissolução do próprio parlamento. É um sistema um tanto quanto confuso que acontece ali, mas nós temos outros elementos que favorecem com que a sociedade, não quero justificar, tá? Isso é um ponto, sim, mas que acabam levando a sociedade a agir dessa forma violenta hoje, dessa forma, porque as instituições ali no Peru, elas já não têm a credibilidade, não é, que a população ali espera. Portanto, eles não acreditam mais que as instituições podem lidar com aquilo que deveria ser efetivamente feito, especialmente no combate à corrupção ali no país. E quando a gente verifica toda essa situação, já vou aqui terminar. Fica à vontade, você está dando uma aula aqui pra gente, eu estou anotando tudo. Obrigada, Rodolfo. E quando a gente verifica essa situação, que chegou no limite, até o poder judiciário lá no Peru não tem qualquer legitimidade ali perante a população. Por quê? Porque lá, para se acessar o canal de justiça, é muito caro e as pessoas veem que, além de ser caro, as decisões são muitas vezes burladas pelo próprio sistema de corrupção que eles veem como endêmico ali na sociedade. Agora, a população pede novas eleições, como já pediram no passado, mas como a gente pode acompanhar historicamente ali no Peru, as eleições não deram conta, não resolveram a situação do país, infelizmente. Então, vai precisar sim se ter um pacto nacional para que o país realmente volte a responder não só às necessidades da população em si, mas que venha com uma proposta concreta de reforma e de combate à corrupção, porque é isso que a população espera especialmente. Bissoli,
O que a gente pode aprender, se é que tem alguma coisa que a gente possa aprender com isso que está acontecendo lá no Peru, para trazer como um reflexo para o Brasil? Olha, Rodolfo, primeiro eu queria trazer um pouco esse comparativo, como a Dani iniciou aqui, dizendo que são situações distintas. Primeiro, o que está acontecendo no Peru e o que está acontecendo na França. Eu vou fazer um recorte um pouco das duas situações. Okay. O que acontece na França são manifestações legítimas de pessoas descontentes com uma política pública que está sendo trazida para aprovação e elas estão fazendo seu manifesto. Ah, isso causa transtorno? Claro que causa. Quem nunca pegou uma manifestação aqui no Brasil, aqui na Avenida Paulista, do nosso ladinho, e não reclama porque chega mais tarde em casa, perde compromisso, tem que mudar a linha do metrô, tem que mudar a linha de ônibus, tudo é caótico com uma manifestação. As pessoas não gostam, exceto aquelas que estejam diretamente envolvidas, que estão ali nesse propósito. Na França, existe manifestação a todo momento. Eu tive a oportunidade de morar em Paris por um tempo e vou falar para você, não teve um único final de semana do período que eu morei lá que eu não vi algum tipo de manifestação. A França é campeã. Quando a gente acha que está acostumado a ver manifestação aqui no Brasil, quem é de São Paulo, acostumado a ver aqui na Paulista toda hora, é porque nunca morou em Paris, Exatamente. Porque lá tem muito mais. Então eu trago essa observação, porque existe sim um conflito social com a política previdenciária que o presidente está querendo colocar e não estão chegando no acordo, e é um governo de centro-esquerda, ou seja, se um governo de centro-esquerda não está chegando no acordo em uma questão previdenciária, é porque a coisa está feia lá, né? E isso se difere muito do que está acontecendo no Peru, que a Dani começou aqui de forma muito detalhada a nos trazer. Nós estamos falando de uma realidade caótica, em que as instituições não têm mais credibilidade, que uns brigam por uma coisa e outros por outras, e nem quem está no poder briga por algo legítimo e nem quem está fora dele. Está todo mundo perdido. Por quê? Nós temos uma situação, e é histórico, né? O Peru, eu falo que a gente tem que puxar um pouquinho esse fio histórico lá. Começou lá no governo do Fujimori, quando extinguiu o Senado. O princípio de votação lá no Peru era bicameral, como no Brasil e em muitos países. Tinha Câmara e Senado. Extingue-se o Senado. O próprio Fujimori cria uma suspeita em relação a todas as instituições e sai dissolvendo o parlamento, muda isso, muda aquilo. Então você tem um presidente lá que começa a desacreditar as instituições e a dissolver tudo. Chega a fechar o próprio Senado do país. Isso gera na classe social uma desconfiança da classe política, do judiciário, de todos os poderes. Aí soma-se a essas desconfianças casos concretos de corrupção que foram aparecendo. Aí você tem um presidente que, pela primeira vez, um representante que eles chamavam de representante do povo, alguém que vinha do interior, que tinha vínculo com sindicatos, que chega ao poder, que era o senhor Castillo, presidente recém-eleito agora, último presidente eleito no Peru. E quando todos acreditam que esse presidente teria um olhar para os mais pobres, poderia usar o seu poder agora, que a classe dominante, super persuasivo na ocasião, lá da capital, sempre advogou para aqueles que tinham mais dinheiro, aquele que agora é o representante do povo, um representante sindical, aquele que representava as pessoas do campo, os indígenas, poderia usar essa influência para atender essas pessoas, começam escândalos de corrupção. É como se aquele pobre, aquele simples, aquele representante do povo, ao chegar no poder, tivesse se lambuzado com as benesses. E isso gera uma indignação geral. E aí começam os processos de impeachment. 2 processos de impeachment. O presidente Castillo usa uma interpretação da Constituição peruana para dizer que justamente esse fato dava-lhe o poder de destituir o Congresso. Existe, como a Dani muito bem colocava aqui, as particularidades lá do sistema jurídico deles, e tenta destituir o Congresso. O Congresso, por sua vez, vê isso como um golpe, e aí prende o presidente, e aí assume uma pessoa que era ministra do presidente, que está sendo presa até dias atrás, antes de assumir o cargo, era ministra dele. E a cidade, o país está em colapso, num caos. O que as pessoas pedem na rua? As pessoas pedem uma nova Constituição. É como se dissesse assim, aqui não basta as instituições estarem caóticas, não basta o poder representativo político estar caótica, as nossas regras são confusas. Façamos uma nova Constituição e mais no do país. Que isso, ele acabou utilizando, não é, Ricardo, na própria regra ali, na verdade ele mandou ali para o Congresso um pedido de reforma política e depois o que ele justificou? Que na verdade aquilo poderia ser considerado como voto de confiança. E esse voto de confiança é o que faz derrubar, depois dissolver todo o parlamento.
Perfeito. Eu quero colocar Ricardo Rose e Felipe. Quero começar com você, Felipe, sobre esse cenário, né? Eu também tive a experiência de ficar um período na França e eu não entendi as manifestações lá. Até participei de algumas sem saber o que estava acontecendo. Mas tinha toda hora. Eu falei, o que estão falando? Tô lá, no meio lá. E era o simples fato de ter direito de passear com o cachorro na Torre Eiffel. Porque teve um período que não podia ter cachorro na Torre Eiffel. Olha que loucura. E eles queriam lá reivindicando com o negócio. Eu falei, cara, deve ser alguma ação dos animais, eu tô lá. Então, quando a gente noticia que a França estava paralisada, quem já teve a experiência de ficar um período lá, sabe que na França é comum as manifestações, tá? Mas vale dizer, desde que elas estejam... Já perdi voo por isso. Já perdeu voo por isso? Enquanto aqui as pessoas perdem trem, metrô e viram caos aqui quando tem. Mas... reflexos sobre essas manifestações, principalmente as manifestações do Peru. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que os comentários que me antecederam foram perfeitos e brilhantes, né? Mas gostaria só de acrescentar alguns pontos que eu acho importantes. Claro. Primeiro ponto, o que a gente vê no Peru é o que a gente vê na América Latina como um todo, né? A criminalização da política, né? A sociedade desconfia dos políticos e das instituições de forma geral, tem uma desconfiança muito grande em relação ao político, não é? E há um certo conflito. No Brasil, por exemplo, teve a polarização, e no Peru teve a polarização também entre a Keiko Fujimori, né, a filha do ex-presidente Fujimori, e o Pedro Castillo, né, uma eleição completamente polarizada, não é? E no Peru, como bem disse o Bissoli, né, não tem sistema bicameral, né, um sistema unicameral, só a Câmara dos Deputados, e isso faz com que o presidente da República tenha dificuldade em obter a maioria, né, numa das câmaras só, né, pela pluripartidarismo que tem o Peru, é muito difícil ter maioria. Então, há um certo conflito institucional que faz parte da política do Peru, né? Então, o Peru, sempre que a gente vê os últimos presidentes, todos eles foram ou impeachmentados ou renunciaram. Teve até presidente que se matou, né, na investigação da Lava Jato. Meu Deus. Ou seja, o atrito institucional faz parte, sim, da política do Peru. Em relação à França, né, apesar de ser uma manifestação completamente legítima, né, que está ocorrendo na França, o ponto que eu quero colocar aqui é que o Macron, não é, ele é visto como uma pessoa muito forte na política exterior, né, e ainda mais depois que a Merkel saiu da Alemanha, então a França teve um protagonismo muito maior na União Europeia, não é? Mas ele tem dificuldade para cuidar da política interna, né? Então o que a gente vê na França é um Macron com uma dificuldade abismal, não é? Em querer aprovar uma reforma muito importante, que é a reforma da Previdência na França, né? E a França, nos últimos anos, sempre teve vários conflitos, né? O último dele foi a manifestação dos coletes amarelos, né? Tendo em vista aquela dificuldade que teve no aumento da taxação das energias sujas, né, na França, que aumentou o custo da população. Então, a população francesa está se vendo amarrada, está se vendo com o aumento dos custos dos alimentos, dos custos das energias, assim, de forma abismal, não é? E o Macron tem que aprovar a reforma da Previdência, né? Porque está chocando os cofres públicos, né? Porque realmente é uma questão muito grande na França, essa questão da previdência privada. Lá na França, para você ter uma ideia, a pessoa se aposenta com 62 anos, ou seja, muito novo, né? Muito novo. É o país da Europa que as pessoas se aposentam de forma mais jovem, né? Possível, depende do ponto de vista, né? Depende de como essa pessoa chegou nos 62 anos de idade. Na Europa mas no geral é comum. Sim. A Europa tem qualidade de vida que exatamente. Viverem muito. E outra, existe uma política de privatização lá que é totalmente diferente da nossa aqui. Então, mas assim, realmente, mas o ponto que você trouxe é muito interessante porque o Macron, ele consegue fazer as coisas fora de casa e dentro de casa ele não consegue jogar. É como um time de futebol. Joga muito bem fora e quando vai jogar em casa o resultado não é o mesmo, né? A reflexão que eu quero trazer para você e te perguntar também, Ricardo Rose, é sobre essas duas manifestações e tentar casar com as coisas do Brasil. Porque eu falei aqui na minha introdução que nós não achávamos que isso poderia acontecer do jeito que aconteceu aqui no dia 8, aquela barbárie, aquele vandalismo, enfim, cara, um dia trágico que vai ficar na história do nosso país. E a gente achava que essas coisas não iam acontecer. Quando a gente fala do Peru, lógico que a gente não gostaria que isso acontecesse. Mas, na verdade, a gente se livrou talvez do pior aqui. Porque notícia a morte, notícia... Como que essa política tão confusa que existe no Peru poderia se fazer diferente?
na sua opinião, você que é um gestor aí na área pública? Rodolfo, eu acho que primeiro a gente tem que observar bem, o Monteiro falou muito bem aqui, que é algo que está acontecendo na América Latina, todos falaram magistralmente aqui, principalmente sobre as diferenças das manifestações, mas eu acho que a gente tem que olhar o Peru como algo que a gente tem que tirar para aprender. Porque olha só, já é um problema de longa data, vem se arrastando há muito tempo, a perda da credibilidade das instituições peruanas. Entrou o presidente, saiu o presidente. Na verdade, é importante a gente ressaltar que já foram 54 mortos só nos conflitos entre a população e o governo contra a atual gestão. Agora a gente noticiou do quebra-quebra que teve ontem. Mas já foram 54 mortos. Ou seja, a credibilidade... Bem lembrado. A credibilidade do povo peruano com as instituições peruanas não existe mais. Então, eu acho que nada mais justo, eu vou aqui, não é uma realidade minha, nem sou especialista em relações internacionais, mas vou aqui dizer que, de certa maneira, esse clamor da população por uma nova constituinte também é legítimo. Eu acho que é um caminho que talvez o povo peruano tenha que seguir, é chamar uma nova constituinte e redesenhar o modelo que eles querem para o Estado peruano. E por que eu falo que é importante a gente observar isso? Porque nós tivemos uma eleição dividida, Dilma-Aécio, o país saiu dividido, a Dilma começou a governar, caiu no começo do mandato. Aí nós tivemos o governo Temer, depois nós tivemos uma eleição também bastante dividida entre Haddad e Bolsonaro, foi eleito o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele teve um mandato também conturbado com bastante questões. Aí viemos para uma outra eleição no ano passado entre Lula e Bolsonaro, o país entrou dividido e saiu dividido. Nós estamos vendo, principalmente quando eclodiu esses atos antidemocráticos que aconteceram dia 8 de janeiro, que uma parcela da população brasileira também está desacreditando de algumas instituições no Brasil. E nós precisamos recuperar a confiança da população nas instituições brasileiras, executivo, legislativo e judiciário. Então isso é um trabalho importante que nós, sociedade brasileira, que queremos paz, que queremos tranquilidade no nosso país, precisamos observar o que está acontecendo. A população peruana não confia mais nas instituições. Então está tendo um quebra-quebra, está indo para a morte, a gente não sabe para onde isso vai. Então precisamos ficar de olho no que está acontecendo nos nossos vizinhos e para que as nossas instituições se fortaleçam e a gente volte aos poucos a população brasileira a confiar nas instituições. Estou falando de uma parte da população, é óbvio que a gente ainda tem uma maioria de brasileiros que confia nas instituições, que bom, que maravilha, nossa situação é bem distinta da do Peru, mas nós já estamos vendo sinais aqui de desagrado, de um país dividido, de uma parcela grande da população que não se sente representada, ora foi pelo governo Bolsonaro, agora pelo novo governo, enfim, temos que ficar de olho nisso. Na França, olha que interessante, o Macron é de centro-esquerda e ele está defendendo uma pauta de reforma da Previdência para aumentar a idade para que o cidadão francês se aposente. E aí vai dar conflito. Eu também já tive a oportunidade de pegar alguns conflitos. Na França não tem jeito. É isso, vai dar conflito. Na verdade, foi uma promessa de campanha do próprio Macron. Então, ele foi eleito já com essa plataforma de realizar a reforma da Previdência lá na França. Mas qual é a questão ali e o que as pessoas estão falando no geral? Bom, nós estamos quando a gente precisa fazer uma análise de contexto ali, não é? Por que as pessoas estão tão irritadas se elas fizeram essa escolha, essa votação, para que efetivamente ele fizesse a reforma da Previdência? Mas o que está sendo deixado de lado é exatamente o contexto, a inflação alta, não é? A questão energética também ali na própria Europa. Então, como o próprio Felipe Monteiro disse esses tópicos aqui para a gente, mas quando a gente aprofunda um pouco mais e faz essa análise de contexto, é claro que acaba tendo esse choque, porque me parece que o Macron, ele quer efetivamente cumprir a sua promessa de campanha, mas vai ser bem difícil. Eu concordo aqui com o Ricardo também, quando ele traz essa questão, não é, das instituições, de acreditar. E eu vou acrescento um pouco também sobre a própria democracia, ela exige que a população ela tenha condições de controlar os seus governantes. Quando a sociedade já não consegue verificar que ela não
tem nenhum mecanismo de acesso e de controle aos seus governantes, aí é que acaba nascendo e aprofundando a própria desconfiança que nós temos aqui no Brasil, em alguns setores da sociedade, mas de uma forma que eu diria quase recuperável lá no Peru. Agora, Felipe Monteiro. Um ponto importante que eu acho que vale a pena destacar é que ninguém é contra a reforma. Esse é o problema. Quando o pessoal votou no Macron, os franceses eram a favor da reforma da Previdência. Exato. O problema é qual reforma. Qual o conteúdo da reforma. É a mesma coisa que acontece no Brasil, quando discute reforma tributária, reforma previdenciária, reforma trabalhista. Todo mundo é a favor das reformas. Veja, Felipe, o tipo de reforma. Você fez uma observação do tempo, né? Que é passar de 62 anos atualmente para 65. Mas não é desse ano para o ano que vem. Eles estão querendo fazer isso de forma progressiva até 2032. Ou seja, a reforma não é para mudar do dia para a noite. Eles estão propondo subir pouquíssimos anos em muito tempo e gera esse protesto todo. Mas aí quando o Ricardo Rons fala assim, e olha só, o Macron é de centro-esquerda e quer mudar isso. Por que você fala isso, que é o de centro-esquerda? Porque normalmente é uma pauta que eles não defendem? Normalmente é uma pauta que não seria da centro-esquerda fazer uma reforma de previdência aumentando o tempo de contribuição. Mas se aposentar não seria necessariamente... Então seria um ótimo modelo, mas não é uma regra. Não é uma regra. Política, porque a gente está vendo na política tudo é possível. Mas ali existem critérios de implementação de políticas públicas, né? A questão da responsabilidade existe fiscal. Todo o planejamento fiscal, existe todo o planejamento. O que vale lembrar também é que o que tinha contra o Macron, vamos assim dizer, talvez uma parcela da população francesa foi no Macron, porque o que era do outro lado, acho que a gente ia, se não enganado, era Le Pen, era um outro perfil de reforma. Então o cara falou, primeiro vamos por partes. Vamos no Macron agora. Mas olha, 70. Mas olha só, na Europa a galera quer trabalhar... Na Europa quer trabalhar só até 62 anos. Mas olha só, teve uma pesquisa que foi realizada... Teve uma pesquisa que foi realizada lá na França que colocou 72% dos franceses disseram não a qualquer aumento atual com relação à idade legal para a previdência lá no país. Então, assim, não querem qualquer tipo neste momento e neste contexto, porque o que eles falam, bom, nós precisamos de ajuda, mas para isso é muito lento, não é? Então, esse é um dos argumentos. É claro que, por aqui, eu também sou a favor da reforma da Previdência, não é? Mas lá ele vai ter que conseguir ajustar esse contexto. Macron está em xeque, mas tinha um candidato melhor na França, que é o Mélenchon, né? Pena que ele perdeu. Inacreditável, mas acreditem se quiser. Um grupo de 206 milionários de 13 países fez um pedido tanto quanto inusitado aos líderes mundiais presentes no Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, na Suíça. Em carta aberta, os super ricos, que se autodenominam, abre aspas, milionários patriotas, pediram que sejam criados mais impostos para que eles mesmos possam pagar. Abre aspas, agora é a hora de enfrentar a riqueza extrema. Agora é a hora de tributar os super ricos. Fecho aspas. O intuito é diminuir a desigualdade, ajudar a economia e melhorar a qualidade das democracias. Nenhum signatário é brasileiro. O grupo conta com alguns nomes conhecidos, como o ator Marco Ruffalo e os herdeiros da Disney, Abigail e Tim. Ufa, eu quase não consegui ler esse TP, porque a notícia é surpreendente, hein? Você que passeia muito pra lá, vai pra cá, né, cara? Seu nome não tá nessa lista, Bissoli? Era uma curiosidade minha, viu, Rodolfo? Eu tava louco pra ser o único brasileiro que estaria ali, por quê? E digo isso porque eu sou defensor do imposto sobre grandes fortunas. Eu acho que a carga tributária no Brasil é complexa, é ruim, demanda uma reforma imediata. Mas acho que a gente deveria dividir mais as nossas alíquotas. Eu acho que, dada a diversidade que a gente tem de realidade no Brasil, seja regional, seja de renda, no Brasil a gente tem miséria, no Brasil a gente tem gente bilionária, eu acho que a gente tem poucas faixas de imposto de renda e que acaba sendo injusto, porque a gente classifica pessoas muito diferentes em faixas muito semelhantes. Veja você que hoje alguém que ganha um pouco mais de 5 mil reais paga os mesmos 27,5% de imposto de renda de quem ganha 1 bilhão por ano. Tem algo muito errado aí. Soma-se ainda o fato que o ministro Guedes criticava, tentou recentemente fazer no Congresso uma tributação de dividendos, mas o Congresso acho que tem muita gente que recebe dividendos e não deixou andar também, o fato de que esses que recebem bilhões normalmente sequer pagam os 27,5% também, porque eles fazem divisão de lucro.
E a divisão de lucro da pessoa jurídica para a pessoa física não é tributada, não tem imposto de renda. Então veja, a gente tem uma forma de tributação no produto. Então, se alguém vai numa prateleira de mercado comprar um refrigerante e tem marca de refrigerante que é o mesmo, viu? A pessoa mais simples e a pessoa mais rica compra aquela mesma marca conhecida de refrigerante. Elas vão pagar a mesma carga tributária daquilo. Só que além de estar pagando a mesma carga tributária, está pagando 27,5% de imposto de renda, ganhando um salário de 5, 6 mil reais por mês. E o outro ganhando 1 bilhão por ano, às vezes não paga nem os 27,5% porque faz divisão de dividendos da empresa. Ou seja, tem algo muito errado nisso. Eu acho que a iniciativa é boa, eu só não sei se a prática ocorrerá. E a outra coisa que eu me coloco aqui dizer, nada impede que esse clube dos bilionários faça fundações e tenham iniciativas por conta deles. Porque o que me parece assim, olha, nós somos lá e pedimos. Se os governos não aprovaram leis nos seus países para que isso fosse tributado e aumentado a nossa carga, a gente tentou, mas não deu certo. Olha, tome a iniciativa, criem um fundo internacional de combate à miséria, à fome, o que quiserem, e coloque o dinheiro lá a partir da semana que vem. Não precisa esperar o governo criar lei, porque aí parece hipocrisia quando a gente fala e o discurso é bonito, mas a prática não existe. Mas só então ressalvando aqui, adoraria pagar porque eu acho que tem que ser definido. Hoje no Brasil a gente não tem uma regulamentação clara a respeito do assunto, os colegas vão abordar aqui um pouco isso também, mas eu acho que isso precisa ser regulamentado, é preciso fazer um tributo sobre grandes fortunas com aquele cuidado. Também não dá para fazer de um jeito que leve o sujeito a levar o dinheiro para fora do país. As coisas têm que ser feitas com cuidado, com a discussão certa, para que o resultado seja positivo. Olha, pegando carona no que ele está falando, Felipe, o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo, todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. É mais ou menos isso? Seu nome não tá lá, ou tá? Não, meu tá longe. Ok. Tá longe. Não, é um movimento importante esse. Eu acho o seguinte, o ponto principal, final da fala do Bissoli, eu queria pegar ele aqui para poder colocar a minha colocação, né? Quando o Bissoli fala que uma das discussões, quando a gente coloca o imposto sobre grandes fortunas, é a evasão de dinheiro para fora do país, não é? Então, quando tem um movimento global do mundo todo instituindo o imposto sobre grandes fortunas, cai por terra esse argumento, né? Porque todos os países terão imposto sobre grandes fortunas. Então, eu acho que o caminho é por aí. O caminho é uma discussão global. Claro, cada país tem que discutir a sua peculiaridade para instituir o teu regime próprio de tributação das grandes fortunas. Mas eu vejo com bons olhos esse movimento aí dos bilionários, né? Eu acho que o caminho é por aí, né? E a regra realmente no mundo é crescer, mas também dividir, né? Porque os milionários, por exemplo, sabem que não adianta nada ser muito milionário e ser assaltado no semáforo, ser violentado no semáforo, ter a família podendo ser assassinada por conta de um roubo, né? Então, há uma certa também responsabilidade social nessa demanda dos supermilionários, né? Eu sabia que você ia usar a palavra dividir aqui. Eu tinha certeza que em algum momento você ia usar o dividir. Mas eu concordo com você, Ricardo Rolls. É um movimento, como diz os nossos dois comentaristas aqui, tanto o Bissoli quanto o Monteiro, inédito. Sem sombra de dúvida. Criar um movimento para que isso aconteça, para que todo mundo veja, é praticamente inédito. Eu também concordo em taxar os super ricos. Acho que a gente tem um trabalho anterior aqui no Brasil, que é a reforma tributária. Acho que o Bissoli falou muito bem aqui, as faixas do imposto de renda são muito próximas, pegam públicos muito parecidos. Quem ganha pouco mais que 5 mil reais está pagando 27,5%, isso não está certo. Acho que essa pauta está no momento. E é uma pauta que eu acredito, e o constituinte da Constituição de 88 também, porque isso já consta na Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 153, que é taxar grandes fortunas. Só que precisaria de o legislativo brasileiro fazer o trabalho dele, que era uma lei complementar. Quais são os termos, de que forma isso vai ser taxado, como que isso vai acontecer. Essa lei complementar nunca aconteceu, a Constituição foi promulgada em 88, já estamos em 2022 e de lá para cá nada. Esse tema agora está acontecendo globalmente, acho que o Felipe falou muito bem, um movimento global, porque dependendo de como se faz, outros países fizeram e tiveram grandes fortunas que fugiram dos seus países para outros países. Não podemos deixar que isso aconteça aqui, porém realmente faz bem complicado que pessoas que ganham aí em torno de 5 mil reais paguem 27,5% do imposto de renda. Bom,
estranho o fato de não ter nenhum brasileiro nessa lista, Dani, porque a gente não sabe de fato quem são, né? Mas 2 nomes aí foi ventilado para a imprensa, que é o Hulk. O Hulk. Que ele poderia fazer uma propaganda, quem não entrar nessa eu vou esmagar. E os herdeiros da Disney. Já poderiam começar baixando o preço da Disney, inclusive. Bom, Rodolfo, isso na verdade a gente não tem como saber se eles não quiseram entrar, não quiseram fazer o pacto, porque pode ter ocorrido ali convites pessoais, então nós não sabemos como essa lista foi construída, a partir de quais critérios foram realizados esses convites, portanto a gente não tem como falar, o brasileiro não quis. Não, nós não podemos fazer essa afirmação. Mas o Davos é um local bem interessante de se acompanhar, porque é um local onde muito se fala e pouco se faz. Então já existe, não é, toda essa tradição ali em Davos. E é interessante a gente observar, não é, que pouco se perguntam, mas na verdade o que é exatamente este fórum? Ele foi criado justamente para se debater os maiores problemas globais e apresentar soluções, mas pouco se avançou nas soluções que foram apresentadas até então. Tanto que este ano nós tivemos pouca presença de grandes autoridades globais, tanto que do G7, por exemplo, nós só tivemos uma autoridade ali presente em cargo, claro, ali grande do executivo. Nós tivemos ali ministros e tudo mais, mas teve essa perda também. A Oxfam colocou ali os dados de sua pesquisa mostrando que os super ricos, eles são donos de mais da metade de toda a riqueza produzida na última década. Alguém ali dentro de Davos ouviu o que a Oxfam disse? Absolutamente ninguém quis ouvir, porque as preocupações, na verdade, são outras. São fechar determinados negócios, fazer alguns investimentos, a presença empresarial é muito grande ali, então acaba sendo um momento em que aqueles que estão presentes vão fazer a sua propaganda, mas efetivamente pouco vão fazer para que avance as soluções dos problemas globais. Agora o que a gente... Eu quero fazer uma pergunta também sobre isso, não quero quebrar seu raciocínio, mas eu quero que você continue na sua narrativa e quem quiser falar aqui na mesa, o debate está aberto também. Super ricos querem pagar mais impostos. O mundo inteiro se beneficia disso? Todo mundo sai feliz com isso? Mesmo não tendo um brasileiro, esses impostos que são nossos aqui também vai... Esse dinheiro vai contribuir para os nossos impostos? Como é que a gente explica isso para quem está nos assistindo? O que essa notícia tem a ver com o povo brasileiro? Onde que a gente pode se beneficiar com isso? Por enquanto, não tem nenhuma repercussão, nem para o Brasil, nem para qualquer país do mundo, porque, como eu disse, isso é só uma carta de intenção. Nós são aquelas pessoas que estão, de alguma forma, querendo colocar seus posicionamentos para que os demais países comecem ali a debater dentro de sua jurisdição como isso poderia afetar. Agora, é interessante a gente observar, por exemplo, que algumas pessoas acham que Davos é uma reunião que é constituída pelos estados, não é? Mas, na verdade, essa é uma empresa praticamente familiar, não é? Que foi criada ali e o dono é um professor de administração lá da Suécia. Agora, novamente eu volto. Davos ficou reconhecida como aquele fórum que muito se fala, mas pouco se faz. Por isso eu não consigo fazer qualquer tipo de projeção, porque não existe qualquer implementação ou projeto de implementação mais sério e mais apurado vindo dali. Acho que a Dani falou muito bem, talvez seja um grupo querendo pautar um tema e exato. Conseguiram, estamos aqui no Brasil falando sobre isso e acho que é um tema pertinente, acho que realmente faz sentido começar uma discussão, como eu já falei, a Constituição em 88 já se discutiu, então não é algo novo, talvez seja algo complexo de se operacionalizar, mas acho que tem que acontecer. Aproveitando que é sábado aqui, eu vou fazer uma descontração aqui. Olha como o network é importante, a Marina estava lá com 120 milhões de pessoas passando fome no discurso dela e o Mark Ruffalo ali querendo fazer uma melhor distribuição ali. Se tivesse conectado os dois pontos, ali, quem sabe tinha se resolvido um problema lá em Davos, né? Mas, eu quero fazer uma pergunta pro Bissoli. Será que essa moda pega no Brasil? Olha, Rodolfo, eu espero que possa pegar. Digo isso porque
Nós temos hoje bilionários no Brasil e essa lista cresce. Cada ano que a Forbes divulga, essa lista tem mais gente. A lista de milionários no Brasil cresce a cada ano. Que o dia esteja nela, meu Deus. Que um dia nós todos... E a gente não vê o salário mínimo crescer na mesma proporção. Ou seja, a gente pega aquelas pessoas lá que têm baixa renda, que ganham um pouco mais do salário mínimo, estão lá recolhendo imposto, e pessoas bilionárias, que faria muito menos falta contribuir um pouco mais, que não têm o aumento dos seus impostos de forma proporcional. As tabelas não são revistas há muito tempo de imposto de renda no Brasil, isso é desigual e a gente tem que encarar esse problema. Existem mais de 8 projetos de leis no Congresso Nacional discutindo e tentando definir o valor de grandes fortunas. Começa lá em 2 milhões e tem os que reconhecem até com 40 milhões. Só que existe um estudo do Sindicato dos Fiscais que fala que uma mudança mediana, que não precisa nem ser os 2 milhões, nem os que chegam lá nos 40 milhões, poderia trazer até 50 bilhões de arrecadação se fosse criado esse imposto no nosso país. Veja, a gente está falando em uma parcela significativa de recursos que falta para acabar com o nosso endividamento. Com ações simples, criar um tributo que praticamente não existe definição, praticamente não existe previsão legal, apesar de haver previsão constitucional, e que atingiria quem? Aqueles que têm dinheiro de sobra, porque, desculpa, eu sou um grande defensor do capitalismo, que as pessoas possam trabalhar, acumular riqueza, não discordo disso. Mas chega um momento que o dinheiro tem um limite de gasto. Tem um amigo meu que fala, não, é que você não ganha muito, senão você ia gastar quanto você tivesse. Não é assim. Chega uma hora que o dinheiro em excesso não se justifica. O que se justifica é o aumento do salário mínimo, é tirar pessoas da miséria que passam fome. E não pessoas poderem acumular 20 bilhões, 10 bilhões e falar, mas vai cobrar muito de mim, eu não quero, eu não gosto. Vai tirar aqui 5 milhões a mais por ano, isso vai me fazer falta. Eu vou deixar de fazer uma viagem a mais de primeira classe porque eu vou ter gastando isso. Não vai. Mas é importante, Bissoli. É impressionante quando você pega, por exemplo, a média do que o Brasil investe em serviços públicos comparado com países desenvolvidos, é muito baixo, né? O Brasil gasta per capita com educação $500 por pessoa e no Reino Unido gasta $2 mil, né? Ou seja, se a gente quer virar país desenvolvido, o caminho é investir mais. Investir mais tem que arrecadar mais dinheiro, né? E a pauta do imposto de grandes fortunas, esse é um ponto importante, né? Não veio em Davos, não. Isso aí está vendo debate político no Brasil, já vem em longa data, né? E o Lula falou que ia implementar o imposto sobre grandes fortunas. A Haddad falou também que ia implementar. Então a discussão está começando agora a tornar realidade no Brasil. O que eu ia falar era justamente... E talvez, se for bom para o desenvolvimento do país, isso a longo prazo, que seja feito. Não é verdade? Sim, o que eu ia falar era justamente isso. Artigo 153 da Constituição, ou seja, os nossos constituintes lá atrás já discutiram esse tema. Ok? Porém, passamos governos de esquerda e o governo de direita também e não conseguimos implementar. É um tema importante, temos que trazer ele para a discussão. Olha só, depois de algumas cobranças, o presidente Lula voltou a dizer que vai isentar a cobrança do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Porém, engatou a decisão a aprovação da reforma tributária. Abro aspas. Vocês têm que saber que nós temos de fazer isso, mudar a política tributária para colocar o pobre no orçamento da União e o rico no imposto de renda. Fecho aspas. A promessa de campanha de Lula tem um impasse. O custo de uma correção da faixa de isenção do imposto de renda pessoa física para quem ganha até R$5 mil pode chegar até 120 bilhões de reais por ano. Ou seja, a medida é muito cara. Vou começar com você, meu amigo Ricardo Rous, que levantou a bola aqui falando do imposto de renda. Olha, essa foi uma promessa de campanha do presidente Lula de reduzir, de isentar o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Inclusive foi cobrado, nas redes sociais, muito agora, porque não fez isso. Apresentaram uma justificativa que não era real, essa agora é a real, né? Realmente o custo, 120 bilhões, falaram que tinha que passar por um projeto de lei no Congresso, não é necessariamente real, isso poderia ser feito para reduzir impostos, para isentar, não poderia para criar um tributo novo ou aumentar o tributo. Enfim, mas essa é a realidade. Eu gostaria que você explicasse. Porque, enfim, não explica, porque muita gente não entende quando a gente começa a falar de imposto de renda,
Começou a ventilar aí, a circular as notícias que todo mundo agora ia pagar imposto de renda, que não sei o quê, e ficou uma maluquice. Não, então, assim, é simples. Como que a gente explica isso? Para isentar do imposto de renda, como era a ideia da proposta do presidente Lula na campanha, e ele está falando, inclusive, agora que pretende caminhar com isso, não há necessidade de um projeto de lei. Para isentar, isso pode ser feito direto por um ato executivo. Porém, de fato, seria uma fatia de arrecadação da União na casa de 120 bilhões. Não dá para fazer da noite para o dia, porque é um dinheiro que vai deixar de ser arrecadado. Então, apesar de ter sido uma promessa de campanha, não dá para ser executado agora. Por isso, o presidente está atrelando isso à reforma tributária. Eu acho que o Bissoli aqui falou no quadro anterior muito bem. A gente pode trabalhar nas faixas do imposto de renda. Hoje, uma pessoa que ganha até 3 mil reais está pagando proporcionalmente mais do que quem ganha 100 mil reais. Porque acaba consumindo produtos e serviços, muitas vezes, da mesma natureza. Enfim, então nós temos que ampliar essa faixa do imposto de renda para pegar quem ganha mais, pagar mais e poder aí, então, isentar aquelas pessoas que ganham, que eu acho que é o que o presidente Lula quer fazer, até 5 mil reais. Acho uma medida importante. Agora, a reforma tributária no Congresso Nacional não é algo simples, não é o primeiro nem o segundo governo que discute ela, é uma grande reforma que nós temos que fazer. É importante dizer aqui, pessoal, que essa reforma é feita no Congresso Nacional. Vão ser deputados federais e senadores que têm que votar e aprovar essa reforma em 2 votações nas 2 casas. É um tema bem complexo que provavelmente vai levar um tempo aí para ser aprovado. Espero que seja. Felipe Monteiro, a gente já começa o ano com tudo, né? Reforma tributária, isenção de um imposto de renda. Já é um jeito positivo de ver, talvez, esse atual governo? Claro. Eu acho que o governo, o Haddad colocou isso muito claramente, que a ideia é apresentar a reforma tributária nos primeiros meses de governo. E tem uma premissa que justiça social se faz também com justiça fiscal, né? Não dá para você aturar no nosso sistema que uma pessoa que receba até 3 mil reais de salário pague proporcionalmente mais do que quem ganha 100 mil reais por mês, né? Então, realmente, nosso sistema está completamente obsoleto, não é? Tem que pensar no sistema em que a classe média, que é a classe mais sofrida no Brasil, junto com a classe pobre, né, não pague a conta como vem pagando nos últimos anos, né? Agora, o que eu fico extremamente incomodado com esse discurso do Lula é que, como bem disse o Ricardo, daí para ele ter feito isso de forma sem aguardar a reforma tributária. Porque a reforma tributária exige uma discussão muito mais longa e muito mais constante com o Congresso Nacional, não é? Demorado. Você aprova uma reforma tributária do dia para a noite, né? Faz parte da democracia essa relação. Então, só vai passar a reforma tributária no Brasil se ela for fatiada. Vamos pensar em discutir primeiro a reforma, o tributo dos dividendos, como bem disse o Bissoli aqui, que é um absurdo o Brasil não cobrar dividendo. Então, o herdeiro de banco recebe divisão de dividendo, não é? E não paga R$1 de imposto de renda, né? Isso é um absurdo, isso tem que mudar, né? Vamos discutir essa parte primeira. Vamos discutir a parte depois relacionada à questão do imposto sobre grandes fortunas. Vamos discutir agora uma questão que eu acho que é unanimidade de dar maior eficiência e maior racionalidade à questão do imposto de renda, né? Isentar quem ganha até 5 mil reais. Vamos discutir isso fatiado, porque a reforma tributária não são só esses 3 pontos. A gente tem que pensar também discutir o IVA, por exemplo, no Brasil, né? Porque dá menos complexidade ao sistema tributário brasileiro, que é complexo. Calma, fala português com quem está nos assistindo. As pessoas estão num sabadão em casa agora, você fala do IVA, as pessoas daqui a pouco vão no Google saber o que você está falando. Então, de uma forma lúdica, de uma forma... Você que você é um professor querido, explica para quem está nos assistindo tudo isso que você está falando. Há uma discussão no Brasil já de longa data, né, querendo racionalizar o sistema tributário, né? Porque o Brasil... Existem vários tributos sobre a mesma base, não é? Então, efeito cascata toda hora na tributação. O IVA, na verdade, seria um imposto único, né, sobre a compra de determinado produto e serviço, né? Então, é mais ou menos isso, dá uma racionalidade maior ao sistema tributário brasileiro. Porque, por exemplo, seria mais simples? Seria mais simples. As pessoas entendem melhor a tributação, não é? É muito melhor do que essa quantidade de imposto que o Brasil tem, que não é eficiente, né? A própria Soraya falava muito. As pessoas agora... Cara, eu tenho muito contato com pessoas da periferia, porque eu moro lá.
Quando se fala em imposto, as pessoas chegam a arrepiar as pessoas agora. Ó, você que tá em casa, eu vou falar imposto e você arrepia. Quer ver, ó? Imposto! Você arrepiou. Eu tenho certeza disso, porque no Brasil é discrepante. Quando você viaja para fora, qualquer viagem que você faz para Argentina não é um bom exemplo. Ainda seria um tempo atrás. Mas quando você faz uma viagem que você vê que outro país tem um recolhimento de imposto tão diferente do nosso, dá um medo. Isso aqui não deveria nem estar sendo discutido. Quem ganha até 5 mil reais pagar imposto, porque é proporcional a quem ganha 100 mil. Gente, é um absurdo. É um absurdo. Então, quando a gente falar aqui, vamos falar a língua do povo que está nos assistindo agora. Vamos dar as mãos para essas pessoas que estão nos assistindo agora e falar, ó, nós estamos com você. E vamos explicar juridicamente, cientificamente... Praticamente. Belamente. É isso, porque eu acho um absurdo a gente estar fazendo isso. Agora sim, depois desse meu desabafo aqui... Tem que desabafar, não é, Rodolfo? Tem que desabafar, porque imposto é sempre um tema pesado para nós, não é? O IVA, que o Felipe estava até apresentando aqui, foi uma proposta muito forte da própria Soraya, não é? Acho que muitos vão lembrar ali na campanha dela que ela falava muito do IVA, que é um imposto único para facilitar a vida do cidadão, não é? Dos empresários, etc, etc, não é? Ela colocou muito isso na própria campanha. Mas agora, quando eu verifico a própria movimentação do Lula, é claro, ele falou, tanto para subir quanto para isentar imposto precisa de lei. Como o Ricardo bem colocou aqui, para isentar não precisa de lei. Ele já poderia ter feito isso, já valendo para o próximo mês, tranquilamente. Mas aí a gente começa a ampliar um pouco mais o contexto e ele traz essa questão da reforma tributária. Aí eu me pergunto, não é? Quando ele faz essa isenção, quando ele pensa de fazer essa isenção, não é, no imposto de renda, existe ali a conta, não é, que vai acabar impactando o governo. Eu imagino ali que, neste momento, ele tenta, de alguma forma, colocar ali uma pressão para o Congresso para que ele também traga pautas importantes como a própria reforma tributária, não é? E a partir disso ele possa vir depois, talvez, a colocar a própria isenção do imposto de renda. Enfim, estou aqui colocando uma interpretação do que eu vejo de toda essa movimentação, ou se essa movimentação pode ser utilizada como uma desculpa de não fazer, não é, a própria isenção do imposto de renda, mas que é fato que existe uma conta ali que precisa reajustada, sim. E, aliás, e se eles colocassem essa isenção, poderia, de alguma forma, o próprio presidente Lula, mais à frente, ser colocado numa situação de irresponsabilidade fiscal? Também são pontos ali que precisam ser verificados. Então, eu acho positivo, sim, trazer essa discussão da reforma tributária para que se possa negociar, como bem falou aqui o Felipe, determinados pontos que são importantes para o país e, mais do que isso, balancear a conta que vai vir por conta dessa possível isenção de imposto de renda. Perfeito. Para colocar o Bissoli, eu quero fazer uma análise aqui um tanto quanto polêmica, no sentido partidário, né? Porque eu sou uma pessoa de direita, eu sempre me posicionei a favor disso. Mas a ótica que eu quero trazer para vocês aqui não é sobre noticiar o porquê o Lula não fez isso antes, o porquê o Lula já não fez isso logo quando assumiu, ou porque não sei o quê. Eu não vou usar aqui ser o advogado do diabo aqui e fazer a defesa, tá? Mas a gente tem que comemorar essa notícia sendo dada hoje, de que vai isentar quem ganha até 5 mil reais. Mas deveria ter feito antes. Gente, a minha mãe ensinou uma coisa pra mim. Não se chora o leite derramado. Já foi. São 21 dias de um país que entrou em um caos. E de repente vem uma notícia boa. E eu vejo com os bons olhos. Aí, né, eu tenho que citar um livro que eu leio sempre que fala assim, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então eu prefiro ver isso com os bons olhos e não ficar criticando, por que não fez antes? Tanta coisa poderia ter sido feita antes. Se a gente ficar preso nisso do que poderia ter sido feito, a gente não caminha para frente. Mas é que ainda não está confirmado, né? Isso aí é uma suposição. Tudo bem, mesmo não estando confirmado, existe um peso a favor disso. Existe um peso a favor disso. Daqui a pouco as pessoas vão começar a acordar, já estão acordando, e falar, olha, Lula, você prometeu isso e agora está na hora de cumprir. E não vai ser as pessoas de direita, vai ser as próprias pessoas de esquerda, conscientes
do que estão falando agora, porque ele prometeu, vai ter que cumprir. E quando se ventila, olha, temos aí, ele coloca em questão também a reforma tributária, que é legal. Eu também concordo com a reforma tributária. Quem não concorda? Mas assim, vamos olhar com os bons olhos, mesmo não estando confirmada, e vamos torcer para que isso aconteça. Trâmite jurídico, como é que funciona isso, Bissoli? Olha, Rodolfo, eu gostaria de trazer um pouco junto da tua análise aqui, um pouco a avaliação da nossa sociedade brasileira, eu falo, né? A gente tenta dividir um pouco direita e esquerda aqui no Brasil com uma linha horizontal, ou seja, numa ponta do que é direita, não sei se o lado da câmera está certo aí para vocês, estou fazendo com a minha direita, pode ser a esquerda de quem nos assiste, né? Mas numa ponta direita, na outra ponta esquerda. E aí a gente confunde esse conceito econômico de direita e esquerda com um outro aspecto que para o brasileiro é muito forte, pelos seus costumes, pela religiosidade, por tudo que a gente tem aqui, que é o conservadorismo e um Estado mais liberal do ponto de vista de uma linha vertical. Então a gente tem que parar de dividir entre direita e esquerda numa linha horizontal e colocar uma outra linha vertical e começar a classificar em mais áreas tudo isso. Por quê? A gente pode ter no Brasil quem, do ponto de vista de costumes, de pautas, de garantias da família, de garantias de Estado, tem um ponto de vista mais conservador. E ainda assim tem um ponto de vista da questão econômica mais à esquerda, de entender que o Estado tem que olhar para trás e socorrer aquelas pessoas que passam fome. A gente tinha o ministro Paulo Guedes, que na economia era extremamente liberal e ainda assim, quando preciso foi, depois de uma pandemia, instituir um auxílio para atender aquelas pessoas e teve aprovação do Congresso. O que eu quero dizer é que existem algumas pautas necessárias que elas são quase que universais. Uns podem fazer antes, outros podem fazer depois, uns podem fazer numa proporção maior, outras menor. Mas no Brasil não tem espaço para não existir programas como Bolsa Família. A toda eleição se discute, um vai acabar, outro vai acabar. E a grande verdade é que todos os presidentes que passaram nos últimos anos, nenhum acabou com Bolsa Família. Pelo contrário, o programa só aumentou e incluiu mais gente. Quando a gente fala em isenção de taxa de tributação para imposto de renda, isso é uma discussão que vem sendo feita ao longo do tempo. Quando a gente fala em necessidade de criação de imposto para grandes fortunas, como muito bem o Ricardo já trouxe aqui, o deputado constituinte, quando foi criada a Constituição lá em 88, já disse que as grandes fortunas deveriam ser tributadas. O que nós estamos fazendo é dando tempo para, no decorrer desse tempo, estabelecer as coisas que ainda não estão resolvidas, porque realmente cobertura é curto. Qualquer decisão que a gente tome em matéria de política pública, ela vai envolver gasto, ela vai envolver alocação de recursos que às vezes a gente não tem. E para isso existem algumas saídas. Ou a saída de você escolher da onde você vai tirar para onde você vai colocar, ou a saída da onde você vai arrecadar mais. A única saída que a gente não deve admitir, a única saída que nós temos que nos colocar diante dela e falar isso não é um caminho, é a saída vamos aumentar o quanto é utilizado do cheque especial. Por isso que eu sou muito crítico a saídas como aquelas, vamos ficar quebrando o teto de gasto para achar o dinheiro. É como se a gente, na nossa conta pessoal, tivesse lá um limite de cheque especial e a minha solução para comprar o que eu quero fosse ficar aumentando meu limite de cheque especial em vez de eu deixar de gastar em alguma coisa ou aumentar minha renda trazendo de outro lugar. Olha, e eu acabei de falar que o começo de ano tá difícil, né? Tá bem difícil. E a privatização dos portos vem causando uma polêmica e sendo criticada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Em uma conversa recente do presidente Lula com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a privatização do Porto de Santos, a maior da América Latina, não foi descartada. Isso segundo o próprio governador. Entretanto, para Márcio França, entregar essa autoridade portuária a iniciativa privada é uma jabuticaba, abre aspas aí, jabuticaba daquelas bem brasileira ainda, fecho aspas. Ninguém no mundo faz isso, só existe um caso na Austrália. E não deu certo. Esse debate foi superado, o brasileiro já decidiu na eleição que não quer privatização, fecho aspas. A opção do ministro está alinhada com o do partido do governo. Olha, gente, eu tive uma aula com o Nelson Kobayashi, ontem, na sexta-feira, falando sobre o Márcio França e sobre essa questão dos portos. Por quê? Porque se ele é ministro dos portos e aeroportos, se privatizar, ele vai governar, ele vai ministrar, ele vai ser ministro de onde? Alguém tem uma... Você, meu amigo, Belo. Felipe Monteiro.
Eu acho que esse debate é tão ultrapassado, é tão década de 80, década de 90, quando você era contra a privatização, a delegação de serviços públicos para a iniciativa privada, que eu acho que, mais uma vez, nesse aspecto, o governo Lula está completamente atrasado, né? Primeiro ponto principal, né? Quando a pessoa coloca a privatização de algo, já enuncia na palavra dela um certo preconceito de conhecimento. Em relação aos portos, assim? Não é privatização. Preconceito de conhecimento, como claro, assim? Porque assim, a privatização é quando você vende um ativo para o privado, né? No caso de postos, você está delegando para a iniciativa privada e depois de um período de tempo, esse bem volta para o público. Então não faz sentido nenhum. Não é privatização, é concessão, né? É o termo correto de se usar, delegação do serviço para a iniciativa privada. Não, mas deixa claro que não foi o TP que errou aqui, tá? Nem a nomenclatura. Isso é o que as palavras do Márcio França. Exatamente. Que são as palavras utilizadas por sindicalistas da década de 90, né, contra as concessões de serviço público, né? Querendo menosprezar o Instituto da Concessão e da PPP, que é algo muito bom. É um avanço muito bom que o país teve, não é? Então, assim, respondendo a tua pergunta em relação ao Márcio França, o que um governo avançado de vanguarda faz, né, quando ele delega para o privado o serviço? Ele continua fiscalizando, continua regulando, continua tendo uma interface com a prestação de serviço privado. Mas ele não vai poder mais ser ministro do Portos. Claro que pode. Pode? Claro que pode. Os aeroportos, os aeroportos foram delegados aí, ele é ministro dos aeroportos também. Né? Então, assim, realmente é um preconceito. É um preconceito, é um atraso essa concepção de privatização que o Márcio França coloca aí. Até porque existem critérios que a iniciativa privada precisa cumprir em um processo de concessão. Então, ele sim continuaria como ministro, né? Efetivamente, não tiraria dele o poder ou do cargo ali. Muito pelo contrário, porque, aliás, para um processo de privatização ser realmente muito bem feito, precisa sim de muita fiscalização, de regras claras, porque uma privatização que não é feita de forma adequada pode trazer muitos prejuízos para a população como um todo, não é? Portanto, não é sempre as mil maravilhas. Aí eu trago aqui a própria fala aqui do ministro, ele diz o seguinte, que ele acredita que o processo que está ocorrendo, ele fala de uma forma como se tivesse viciado e que não vai ser aprovado neste momento no TCU. Então, ele fala até de umas críticas com relação ao próprio processo de privatização, não é? Que ele, segundo a avaliação dele, não está sendo feito, não começou de forma adequada. Portanto, eu particularmente sou sim a favor, desde que todo o processo seja trabalhado de forma adequada, que as fiscalizações ocorram também periodicamente para que a população não acabe pagando por má gestão vinda de setor privado também. Não, o que eu posso falar aqui, Ricardo Rosa, é que talvez o Lula foi ter uma conversa amistosa com o Tarcísio para ver o que poderia ter sido feito. Só que causou, de fato, um desconforto no Márcio França. Eu concordo com o que você falou. Era o que eu ia falar. Eu acho que o Tarcísio, que tem, inclusive, esse viés, ele na campanha dele prometeu a privatização, ou, na verdade, o controle da Sabesp, porque ela já tem capital privado também, ela tem um controle do Estado de São Paulo, mas já tem capital privado. Essa foi uma conversa amistosa, inclusive um gesto muito interessante, muito inteligente, entre os dois chefes de executivo, o chefe do executivo paulista e o brasileiro, e no meio dessa conversa, com certeza, apareceu lá o Porto de Santos. Tarcísio tem mais esse viés e o Lula deve ter falado, vamos analisar, enfim, não estava na conversa. Isso causou uma estranheza ali para o Márcio França. Mas eu penso o seguinte, a gente tem que, acho que a Dani falou muito bem aqui. Nós tivemos, por exemplo, a privatização lá atrás da Telesp. Isso. Se não houvesse aquela privatização, nem sei como é que a gente estaria aqui falando agora, de verdade. E muitos, principalmente com viés mais de esquerda, de mais poder para o Estado, é bem década de 80 mesmo, como o Felipe falou, foram contras. É verdade, foram contra por ser contra. Foi uma concessão que, na minha opinião, foi bem sucedida. É óbvio que tem que se fazer privatizações ou concessões públicas
muito bem feitas, para não se entregar nada para a iniciativa privada de mão beijada, seja vender, seja fazer a concessão, mas que deve ser feito sim, porque o Estado tem muita dificuldade de gerir o próprio. O Estado tem dificuldade, a gente estava falando aqui pouco, que a gente tem parlamentares que não sabem o que é ser parlamentar, o que é ser deputado, o cara está ganhando para aquilo e não sabe a função dele. A gente tem vereador em cidades no Brasil que não sabe o que é ser vereador. Hoje eu vi uma cena que tinha 2 vereadores na praia, não se deram trabalho nem de sair da praia para votar online o próprio aumento de salário. Está rodando aí essa votação que é um absurdo. Ou seja, a falta de preparo do agente público no Brasil é muito grande. Então temos sim que se analisar cada caso de concessão ou de privatização e se fazer muito bem feito. Lembrando que essa estrutura, por exemplo, da infraero dos aeroportos foi desenhada pelos militares lá atrás, pensando o seguinte: aeroportos como Congonhas, como Santos Dumont, que são superavitários, que tem muito movimento, eles vão financiar aeroportos no interior do Brasil, como Macapá, como em Rondônia, em outros lugares que eles são deficitários. Pensando neste equilíbrio, aí sim se faz a privatização. Legal. Perfeito. Bissoli, por que vem a ideia de privatizar o Porto de Santos? Rodolfo, tem coisas que são quase que necessárias, né? Eu falo, o avanço da privatização dos aeroportos já foi um sucesso no Brasil. Hoje, quem tem a oportunidade de viajar a estados do Norte e Nordeste, quem fazia isso há 10, 15 anos atrás, chegava em Macapá, o avião não tinha nem pista para descer. Hoje o aeroporto de Macapá é extremamente moderno. Foi no governo Dilma, né? Foi no governo Dilma o aeroporto, a privatização. Sim, ou seja, um governo petista... Deixa eu beber água aqui. Não, até engasguei. Olha, pra falar que a Dilma fez uma privatização, até engasgou. O Felipe falou com a boca tão cheia, ele esperava. Ele ficou emocionado. Amigos, vocês aqui de casa estão nos assistindo, você joga truco? Sabe quando você tá com o zap na mão? Foi esse cara agora, ele esperou aqui. A linha de frente começou, não hoje, desde quando começou, quando a Jovem Pan inaugurou Linha de Frente, ele é convidado aqui, ele é nosso convidadaço aqui, é um cara que já faz essa parte da mesa, ele estava esperando por esse momento. E hoje, sabadão, ele conseguiu soltar o que a Dilma fez de bom, que foi o quê? Privatizar o aeroporto. Você levantou uma bola pro cara, velho. Parabéns. Exato. E aí fica aquela impressão do quê? Quando a gente fala em privatização, a impressão que dá é que, sabe aquele apego do brasileiro? O brasileiro tem essa coisa de ser apegado, né? Isso que é meu, vai embora, eu nunca mais tenho. Gente, não é isso. Privatização, o Felipe deu meia dúzia de modelos que você pode fazer. Ele morreu. Concessão, aquilo pode ser de volta. Aí se pergunta, por que normalmente o que se faz concessão, PPP, o governo, mesmo tendo a possibilidade de ao fim de 10, 15, 20 anos de contrato retomar, não pega de volta? Alguém já parou para se perguntar isso? Porque me parece que o resultado de depois do processo de privatização é melhor do que antes. E algumas coisas o Estado não tem estrutura. A gente acabou de falar aqui que o país não consegue abrir mão de 120 bilhões, que seria o estudo médio, para isentar as pessoas não recolherem imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais. E eu vou ter que dinheiro para investir na modernização do Porto de Santos? Você não tem dinheiro nem para isentar a faixa de imposto de renda de até 5 mil reais. Não tem dinheiro para tudo. Sabe aquele exemplo? É como se você tivesse lá na sua vida um salário instituído, tivesse um seu custo familiar e tivesse nesse período conseguido adquirir, além da sua casa, uma chácara, uma moto, um carro. E aí você faz o que com isso? De repente o seu salário por algum motivo diminui, ou as despesas em casa aumentam porque um filho foi para a faculdade ou alguma coisa assim. E aí você tem esses bens. O que você faz? Alguém chega para você e fala assim, Rodolfo, você tem alguns bens. Sim. Alguns você pode vender, que são alguns modelos de privatização. Aí você vende sua moto. Você fala, realmente, nem ando de moto mais, vou andar só de carro. Vendo a moto. É verdade. Arrecada o dinheiro. A sua chácara, você fala, poxa, isso é de família, não quero vender. Eu vou alugar, eu vou fazer um arrendamento, eu vou alugar. Perfeito. São modalidades de você delegar alguém, ganhar um dinheiro por aquilo, mas a propriedade ainda é sua. Quem usa, quem explora é um terceiro. Mas a propriedade é sua, que ao final você pode decidir renovar o contrato, pôr um outro inquilino ou continuar ganhando dinheiro se vale a pena. Às vezes você conclui nesse processo que você nem usava essa chácara, ou que ela ficou tão boa na mão de outro que você combina na próxima renovação que você vai usar um final de semana por mês. Perfeito. Então o que eu quero dizer é, essa sensação de perda com a privatização, isso é nosso, eu vou privatizar, nós vamos abrir mão de algo para sempre, é uma história que não existe. Isso vai da modalidade que você escolhe. Agora, o cuidado, como muito bem trazido por todos aqui, em alguma proporção, são as formas de regular. Você tem, enquanto Estado, como regular. E aí eu vou trazer um exemplo claro.
privatiza-se a Petrobras, vai ser ótimo, vai ser isso ou aquilo. Diferente da concessão de um porto, que é uma infra que você gera para pessoas chegarem, trazer e fazer dali uma zona de comércio, o combustível é um produto que você vende. E não é qualquer produto. É um produto que a gente viu quando sobe, na cadeia da economia, gera uma inflação, porque tudo encarece quando o combustível encarece. Aí você privatiza, ou então adora um discurso que eu vejo gente falando assim, ó, porque a Petrobras dividiu 80 bilhões em dividendos para os seus acionistas. Eu acho péssima essa declaração para o povo brasileiro. Sabe por quê? Eu vou explicar para você que está em casa e talvez não entenda muito disso. Você que não tem ação da Petrobras na Bolsa, que não vai receber um dinheirão desses 80 bilhões. Não é só quem está em casa, não. Eu também não tenho. Vai fazer o quê? Sabe o que aconteceu com esses 80 bi que está sendo dividido para acionistas que já são milionários? Deixou de ser aplicado em refinarias, que faria com que a gente dependesse menos do combustível estrangeiro, porque o Brasil produz muito petróleo e não refina. E aí o preço do nosso combustível fica mais suscetível ao preço internacional. Então a divisão por si só não é necessariamente boa. Olha, eu gostaria de pedir uma salva de palmas por exemplo do sítio. Agora você vai atender o seu, né, Rodolfo? Atendendo um pedido aqui do Rodolfo. Eu vou dar 30 segundos para cada um falar sobre esse assunto aqui. Começando com você, Ricardo. Então, por favor, vamos lá. já que você caguetou que eu vou vender meu sítio. É importante dizer que esse tema transcende questões necessariamente de governo. A Dilma fez privatização, tivemos privatização no passado anterior à Dilma, tivemos no governo Bolsonaro e provavelmente teremos alguma coisa, privatização ou concessão no governo Lula. É que, às vezes, acho que o Bissoli falou muito bem aqui, tem um bem ali que a gente precisa fazer, pegar um dinheiro para fazer alguma outra coisa mais prioritária, a gente pode mexer de alguma maneira naquele produto e tem questões importantes a serem privatizadas, outras questões que podem ficar sob o controle do governo. Perfeito. Eu vou dar 20 segundos para você, Felipe Monteiro. A direita comendo meu tempo aqui. Não, mas você hoje... Você socializou o tempo conseguiu comigo. Falar. Só isso. Obrigado. Fez engasgar. Vamos lá, 15 segundos. Não, quando eu coloquei o exemplo da Dilma, foi só para deixar claro que essa questão da privatização, concessão de serviço público, ela transcende ideologia, né? O que é moderno no mundo atual é realmente a delegação para o privado daquilo que o privado sabe fazer melhor do que o público. Ponto final. E como bem disse o Bissoli, né, o público não tem dinheiro para investir em tudo. Então precisa sempre do suporte do privado. Perfeito. Agora você tem... Rapidinho. Segundos. Rodolfo, já que o Felipe colocou aqui o exemplo da Dilma, vou dar aqui o exemplo do João Dória, porque ele veio na campanha dele para governador colocando muito forte a questão das privatizações, mas ele conseguiu completar pouquíssimas privatizações aqui em São Paulo. Por quê? Porque não é um processo fácil de se fazer, não é? Portanto, o Márcio França apontou ali algumas questões que precisam ser verificadas e vão ser verificadas sim, e eu torço para que dê certo as possíveis privatizações. Olha, eu quero muito agradecer vocês aqui, meus amigos, nesse sabadão. Dessa forma, nós vamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado novamente pela sua audiência. Eu conto com você de segunda a sábado. Fique agora com a nossa programação. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.